Olá, como estão? Eu sou André Vieira, daqui da cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Vamos repassar juntos as principais notícias da América Latina e do mundo, 17 de setembro de 2020. Começa agora mais uma edição do Telesur Notícias em português. Começamos pela Colômbia, país que viveu uma semana de protestos de rua após o assassinato do engenheiro Javier Ordóñez pela polícia. Em 7 dias de mobilização, 13 pessoas foram assassinadas, exigindo justiça e reforma policial. Múltiplas fraturas no crânio e lesões graves em órgãos internos foram as causas da morte de Javier Ordóñez. O ministro da Defesa colombiano, Carlos Holmes Trujillo, reconheceu que a morte do engenheiro foi causada por policiais que o golpearam enquanto era trasladado. Uma ordem de prisão foi emitida contra os agentes envolvidos no assassinato. Por sua parte, o presidente Iván Duque não assistiu ao ato de reconciliação com os familiares das vítimas realizado na Praça Bolívar. O detonante foi o assassinato de um cidadão na cidade de Bogotá por 2 integrantes da polícia, segundo o relatório de medicina legal. Causaram ao menos 7 fraturas no crânio. Esta ação provocou uma onda de manifestações não apenas na cidade de Bogotá, mas também em outras cidades do país, cujo epicentro foi a capital da República, onde aconteceram várias manifestações. Existem algumas denúncias que circulam nas redes sociais que afirmam que a polícia continuou com as agressões, inclusive usando suas próprias armas para disparar. Mais de uma centena de pessoas que participaram dos protestos de 9 e 10 de setembro foram feridos pela polícia. Ainda não se tem claro as investigações sobre esse tema. A jornada de protestos deixou 13 mortos, cuja investigação está sendo feita pela própria polícia colombiana. Os protestos continuam nas ruas contra a violência e o excesso policial na Colômbia. Aqui no Brasil, a eleição municipal acontecerá em novembro, mas não é a única na América Latina no próximo período. No último trimestre de 2020, Bolívia e Venezuela realizarão seus processos eleitorais. E no Equador, a disputa será em fevereiro de 2021, marcada pela perseguição jurídica contra o ex-presidente Rafael Correa. Uma recente pesquisa de intenção de voto da Fundação Jubileu revela que Luiz Arce, candidato do Movimento ao Socialismo, mais mesmo partido de Evo Morales, ganharia no primeiro turno as eleições presidenciais. Luiz Arce teria 40,3% do apoio popular contra Carlos Mesa, com 26,2%. Depois de inabilitar o ex-presidente Rafael Correa como candidato a vice-presidente do Equador, o Conselho Nacional Eleitoral também descredenciou o movimento político do ex-presidente, o partido Força Compromisso Social, faltando 2 dias para a inscrição das candidaturas. Segundo Correa, a ação sugere uma futura fraude eleitoral. Na Venezuela, a mesa de diálogo entre governo e oposição completou 1 ano. As garantias para a participação nas próximas eleições parlamentares, que acontecerão no dia 6 de dezembro, foram algumas das conquistas deste diálogo. Essa semana completou 1 ano de funcionamento a Mesa de Diálogo Nacional na Venezuela, entre o governo e setores da oposição, que tem como característica o repúdio ao intervencionismo e das vias violentas de resolução dos conflitos no país. A avaliação de todos os setores é satisfatória em relação aos objetivos cumpridos pela mesa de trabalho, que tem entre seus principais feitos a instalação de um novo nacional eleitoral. Eles também colocaram como meta, a médio prazo, a proteção e defesa das eleições programadas para o dia 6 de dezembro, diante das pressões e das tentativas de sabotagem de organismos internacionais e também de atores internos. O panorama eleitoral avança sem contratempos na Venezuela. O fogo continua consumindo vários estados nos Estados Unidos. As chamas têm arrasado milhões de hectares em Oregon, Califórnia e Washington. Ao menos 30 pessoas morreram. Centenas de milhares de pessoas foram evacuadas, sendo 500 mil só no estado de Oregon, de acordo com o relatório das autoridades. Mais de 20 mil bombeiros e oficiais de proteção civil continuam combatendo as chamas, enquanto 10 pessoas estão desaparecidas. Em Oregon, as autoridades advertem que o número de falecidos aumentará devido à grande quantidade de desaparecidos.
A maior reserva de biodiversidade do mundo está em perigo novamente. Os incêndios em vários países da América do Sul já ultrapassam as queimadas registradas no ano passado na Amazônia. Na Bolívia, o Ministério do Meio Ambiente informou que os incêndios consumiram cerca de 500 mil hectares de terra do Parque Nacional Noel Kempff. No Paraguai, as chamas se propagaram por diversas áreas agropecuárias no oriente do país, registrando 75 incêndios em um dia. No Brasil, o Parque Nacional Pantanal perdeu pelo menos 1,5 milhão de hectares devido aos incêndios, 3 vezes maiores do que os registrados no ano passado. No Brasil, o indigenista Riele Francescato foi atingido e morto por uma flechada durante uma missão no município de Seringueiras, em Rondônia. Segundo seus colegas, a responsabilidade pela morte é da FUNAI e das invasões impulsadas pelas políticas do governo de Jair Bolsonaro. Mais detalhes na matéria de Júlia Nassif e Inácio Lemos. Na Amazônia brasileira estão os últimos cantos do continente americano que não foram contactados pela invasão ocidental, os povos indígenas isolados. Eles carregam uma memória e tecnologia muito sofisticada, não precisam de nada da nossa civilização e têm sua própria civilização. Tem nela um rico arsenal de memória, capacidades de conviver entre eles e com a natureza. Tem uma consciência marcada de isolamento, não querem contato, já sabem que a nossa civilização significa em grande parte barbárie. No dia 9 de setembro, o indigenista Riele Francescato monitorava de longe o povo cautário, que corria risco de conflito com a população e os latifundiários da região. Riele queria evitar o contato dos indígenas isolados com os evangelizadores que atuam hoje na FUNAI por influência de Bolsonaro. O sertanista estava no limite da terra indígena Urueu-Uauau quando recebeu uma flechada no coração. O que aconteceu em Seringueira, do índio isolado, flechar o Reli, que levou ele a falecer, é um resultado dessa pressão, dessas invasões. Porque o Reli estava há 30 anos defendendo esses povos, 30 anos da vida dele defendendo. Indigenistas responsabilizam o desmonte da FUNAI como uma das causas da morte de Riele. Na verdade, foi o Estado brasileiro quem o matou pelo fato de não fazer a proteção desses territórios, pelo fato de não fazer a proteção desses povos, né? Depois de 500 anos de colonização, toda a América vem perdendo sua memória viva, com pelo menos 115 povos indígenas isolados do Brasil em risco por incêndios, invasões, garimpos e contágio por Covid-19. Júlia Nassif e Ignácio Lemos para a Telesur. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, visitará Boa Vista, em Roraima, nesta sexta-feira. A ação é denunciada como parte do plano de agressão à Venezuela, utilizando o lado brasileiro da fronteira como ponto de ação dos Estados Unidos. Os detalhes agora com Inácio Lemos. Hola André, nessa sexta-feira o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, continúa sua viagem por Sudamérica com o foco principal na Venezuela e no petróleo de Guiana e Suriname. O Pompeo será o primeiro secretário de Estado em chegar até Guiana e Suriname após o descobrimento de hidrocarbonetos, que desperta o interesse desses dois pequenos países. Por otra parte, como foco na campanha de Washington contra o governo de Nicolás Maduro, Pompeo se reunirá na sexta-feira com autoridades brasileiras na fronteira com Venezuela e no dia sábado estará na Colômbia para se encontrar com o presidente Iván Duque. A América Latina continua como a região mais afetada pela pandemia do novo coronavírus, com mais de 8 milhões de casos e 300 mil mortes. Apesar disso, alguns países anunciaram o fim das medidas de quarentena. O Brasil continua encabeçando a lista de países mais afetados pela Covid-19 na América Latina, com mais de 4 milhões e 400 mil casos confirmados e com 135 mil mortes. Atrás do Brasil, Peru e Colômbia, em número de casos detectados, o México é o segundo país com mais falecidos na região e o quarto no mundo com quase 80 mil mortes. Apesar dos números terem permanecido em alta na América Latina, a Organização Pan-Americana de Saúde destaca que há países que começaram a se estabilizar em relação à doença.
A Líbia, no norte da África, vive um cenário complexo após a derrubada e assassinato do seu presidente Muammar Gaddafi em 2011. O primeiro-ministro Fayez al-Sarraj, reconhecido por vários países, anunciou seu desejo de deixar a função que ocupa. Fayez al-Sarraj comunicou que deseja deixar sua posição depois de outubro e transferir os poderes para o seu sucessor. O anúncio vem para complicar ainda mais a situação no país, que recentemente parece ter encontrado o caminho para a estabilidade política após o anúncio de um acordo e de um cessar-fogo entre o governo de al-Sarraj e o Exército Nacional da Líbia, liderado pelo comandante Khalifa Haftar, facções que distribuem o poder da nação. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso jornal. Nós continuamos com as informações 24 horas por dia pelas redes sociais e por nossas telas em espanhol e em inglês, além da nossa edição do Telesur Notícias em português toda quinta-feira. Nos despedimos com um clipe da banda Sepultura, Guardiões da Terra, em homenagem àqueles e aquelas que lutam e resistem em defesa do meio ambiente. Muito obrigado e até o próximo programa.